Eu sou Cacilene Cardadeiro, maratonista, empresária, idealizadora da Maratona de Campo Grande da Bonito 21K, e hoje a gente está aqui no JD1 Superação com a Ingrid. Eu sou Ingrid Ximenes, ultramaratonista, Ironman Full, terapeuta e mentora empresarial. Hoje a gente está recebendo aqui duas pessoas muito especiais que a gente só conheceu por conta da corrida, né? A Mônica não, temos mais alguns contatos, mas hoje a gente vai receber aqui o senhor Antônio Dias, né? Sim. E a Mônica Riedel, e eu queria que o senhor se apresentasse. Um prazer, eu sou Antônio Dias, sou militar reformado, né, já desde 2006, fui maratonista, né, corri 7 maratonas, e hoje estou aqui a convite das duas apresentadoras, com grande satisfação, para falar alguma coisa sobre o que eu passei ao longo desses anos todos até chegar ao dia de hoje. Como militar, eu fiz todos os cursos de carreira, eu sou oficial aviador, cheguei na Força Aérea ao posto de major brigadeiro e completei todos os cursos pertinentes à especialidade, a aviação. Fiz ainda, fora da aeronáutica, um curso de técnica de ensino no Ministério do Exército. Profissionalmente, eu tive boas chances na carreira, né? Fui comandante de várias unidades, comandei na ESG? Não, a ESG foi depois. Eu comandei primeiro lá em Brasília, que talvez não tenha nem no seu rascunho, porque eu esqueci na época. Mas não conta tudo não, que a gente vai pegar, nós vamos perguntar para o senhor, senão o pessoal vai saber todos os segredos aqui. Então eu paro por aqui e a gente continua, porque senão vai ficar muito grande. É um currículo lindo, louvável, a gente está muito feliz de receber o senhor aqui, muito Obrigado. Feliz. Eu e a Cacilene, a gente ficou ansiosa esperando por esse momento, e aí agora a Mônica pode se apresentar também, falar um pouquinho. Bom, eu sou Mônica Riedel, hoje em dia estou primeira-dama, mas eu sou designer, filha do Antônio Luiz e da Maria de Lourdes. Estou aqui hoje, né, ansiosa para falar, queria muito, eu sempre conto essa história de corrida, falar de corrida é sempre muito bom, e eu sempre conto, quando as pessoas me perguntam de onde que veio essa vontade de correr, quem foi meu exemplo, como é que eu comecei, e está aqui do meu lado, para vocês conhecerem um pouquinho da história dele contar como foi, né, a história dele na corrida, como me influenciou, como passou, então tenho certeza que vai ser um papo bem bacana aqui hoje. Senhor Antônio, a gente já conhecia o senhor faz tempo, né? Porque a gente correndo junto com a Mônica e a gente perguntava para ela como é que ela começou a correr. Então, apesar de a gente estar se conhecendo hoje presencialmente, faz tempo que a gente conhece o senhor. Eu queria começar o nosso bate-papo aqui fazendo uma pergunta que eu queria que o senhor não respondesse agora não, mas pensasse, né? O que é que veio primeiro? Se foi a corrida ou se foi o corredor? No sentido assim, principalmente porque o teu currículo é gigantesco, é louvável, é assim, admirável. Então, quem fez quem? O corredor, a corrida trouxe uma bagagem para o Dias poder se tornar tudo isso que ele foi na carreira militar? Ou a carreira militar é que descobriu, revelou o corredor na corrida? O que veio primeiro? Quem informou quem? Qual que foi a força maior, motriz, para que impulsionasse o senhor ou a correr ou a seguir essa carreira linda? A gente podia começar perguntando quando é que o senhor começou a correr? Que ano que foi isso? E por que o senhor começou a correr? Olha, eu sempre corri. Essa aqui é a verdade. Na profissão, nós temos como obrigação manter a forma física. Tanto que anualmente nós cumprimos um teste físico. Há um teste físico anual. Ele é composto basicamente por exercícios calistênicos e pela corrida. E a corrida, para a gente, começou um pouco antes da fase das maratonas, com a introdução no Brasil do método Cooper, né, que
a Comissão de Esportes do Exército trouxe, né, creio que o Cooper, ou fez contato com o Cooper e introduziu na parte de preparação do pessoal aquele teste de 2.400 metros em 12 minutos. Então, a gente tinha como objetivo manter aquela marca, 2.400 metros, 12 minutos. E era o que a gente fazia com os treinamentos durante a rotina do quartel. Pelo menos 2 vezes por semana nós tínhamos a educação física obrigatória, ou até mais, no período da tarde, em que você sempre fazia o exercício, né? Fazia a calistênica e depois da calistênica a gente saía para uma corrida. Saía em grupo, né? Aquele grupo e fazia uma corrida de 2 quilômetros no máximo, uma coisa bem ligeira. O pessoal voltava para as atividades. E daí eu comecei a correr há muito tempo. Mas agora, o senhor começou a correr dentro já da aeronáutica? Dentro da aeronáutica, a gente tinha como obrigação fazer aquilo. Entendeu? E todo ano, aliás, eu cheguei a descobrir problema que eu tinha de coração por causa de um teste desse. Entendi. Entendeu? Chegou no teste lá, eu fiz o teste muito bem, tudo perfeito, né? Pulsação, consumo de oxigênio, as marcas todas certinhas, mas o meu cardiologista resolveu estender o teste, porque tinha feito um simpósio uma semana atrás, lá no Serrão, na Bahia, e estendeu o tempo do teste. Normalmente a gente fazia o teste com 15 minutos, estava acabando. Então ele tinha lido, aprendido lá que precisava fazer uma verificação. E ele fez. Estendeu até um pouquinho mais. Quando deu 18 minutos, aí apareceu lá uma onda não diferente, prevista lá no cardiograma. Aí foi o caminho para fazer uma cirurgia. Eu fiz a cirurgia, implantei uma ponte mamária e uma safena. Hoje o senhor não está correndo mais? Não estou. Em função disso, eu não pude correr mais. Eu apenas mantenho caminhando. Entendeu? Quando você chegava lá na prova, você olhava em volta, qual eram as pessoas, como eram essas pessoas que estavam ali? Quem eram essas pessoas que se inscreviam na prova? Por exemplo, na primeira maratona que o senhor participou, eram mais civis? Eram civis misturados com o exército? O que era? Era uma prova gente comum. Era muita gente. No começo era na faixa de, eu acredito, com 5 mil pessoas. Né? Eles faziam a separação pelos grupos de elite na frente e pelo tempo que a pessoa estimava que ia gastar para percorrer os 42 mil metros. Né? E dava a largada. Um coelho na frente para puxar as personalidades. Minha gente de fora, uma pessoa... Eu lembro de um corredor, o Bill Roger, americano. O Bill Roger era contratado, ficava hospedado lá no Copacabana Palace e dali ele ia embora. Né? E o resto era gente comum. Tinha inscrição? Já tinha inscrição naquela época? Pagava para participar da prova? Pagava para participar, mas não era como hoje, internet, essa coisa toda. Eu nem me lembro mais onde é que eu me inscrevi, sinceramente. A gente ia lá, inscrevia, recebia lá o kit da maratona, a camiseta, mais um número, e vamos embora. E a maratona não foi a primeira prova que o senhor participou? O senhor participou de provas menores antes? Antes da maratona, havia umas corridas de rua de 10 quilômetros, tal, 21 quilômetros. Nessa primeira maratona, não. Na maratona eu acho que eu fui mais assim, no entusiasmo, né? Aquele era um desafio, vamos enfrentar um desafio, mais um desafio na vida. Eu vou relembrar uma história que você me contou, só para, assim, desse começo. Vocês querem saber a primeira maratona dele. Pois né? Mas é justamente isso. Então, mas você falou que mas agora deu um tênis, lembra? Agora é justamente isso. Não foi nem o desafio, ia chegar lá. Mas não foi o desafio em si, nem o costume de correr. Né? O que me fez correr aquilo foi um tênis que eu ganhei. O senhor ganhou um tênis de presente? Porque naquela época os tênis não eram bons para corrida. Você tinha um tênis que o pessoal usava para jogar vôlei. Né? Era o mesmo tênis para tudo? Tênis, era aquilo tudo. Ou aqueles tênis simples, né, que a gente usava. Conga.
Conga não. Tinha conga. Tá vendo? Você que tá reclamando aí, ó. Que não tem o tênis de marca. Isso. Minha mãe fala muito desse conga. Não específicos de corrida, né? E começaram a fabricar. A Adidas começou a fabricar, a Nike começou a fabricar e na época, em torno de 1980, lançaram o Adidas TRX. Era um tênisinho baixo. O solado era feito de ventosas, pequenas ventosas, e era muito confortável em relação ao que a gente usava. E inclusive, o que nós usávamos como uniforme, nós tínhamos uma sapatilha de couro, toda de couro com solado de borracha preto. Então, era um negócio duro, diferente. A gente usava, todo mundo usava, e era o de praxe. Mas esse tênis, para mim, foi uma novidade. Aumentou a velocidade pro que maciez, que conforto. E sentia dor articular, dor no joelho, dor no quadril, só treinava? Não sentia nada. Aí, com aquele tênis, aí apareceu também o Zé Inácio Werneck, do Jornal do Brasil, e lançou uma campanha do Mexa-se, lá no Rio, a revista Viva. E aquela revista dava aquelas instruções e tal. Então, vamos participar dessa maratona aí. Numa delas, ele criou uma tabela de tempos, o que você tinha que fazer para treinar. Então, vamos seguir. Mas quando ele lançou e quando eu peguei, já estava adiantado isso. Aí teve que dar uma encurtada no ciclo do treino. Eu não. O senhor tem que dar uma dica para mim, que eu estou encurtando meu ciclo também agora que eu estou fazendo. Você começava com a tabela era de 800 em 800 metros. Eu não sei se ele tirou do Cooper, né? Uhum. E eu ia seguindo aquilo. Primeira semana, 800 metros. Segunda semana, 1.600 metros. Primeiro, caminhando para ver se dava aquele tempo. Dava, e como deu, eu ia fazendo. Ia aumentando de 800 em 800 metros por semana. E aumentando o volume, né? Até chegar a uma... O senhor diz, me fala uma coisa, que todo mundo é unânime com relação à Mônica, porque a Mônica está treinando agora para maratona, né? Só que mesmo sem treinar para maratona, ela já treinava para meia maratona, para outros volumes de quilometragem. E todo mundo fala assim, eu não tenho tempo. Sabe o que é? Eu queria fazer uma prova, mas eu não tenho tempo, esse ano está corrido, e a gente fala da Mônica, porque com a agenda que ela tem hoje em dia, ela consegue arrumar o tempo. E foi quando ela começou a contar pra gente como é que ela começou na corrida. Conta um pouquinho, Mônica, porque você pode falar se é verdade ou não, e a gente trocar uma ideia com relação a isso. Eu sempre tive a corrida, a influência dele, né? Eu vi ele correndo, e aí tinha nas férias, eu chegava no final de tarde, né, no verão, lá no Rio, às 5 horas no calorão. Aí eu falava, pai, acho que eu vou com você correr. E ele falava, ele chegava do trabalho, 6 horas e tal. Tá bom, aí tinha uma paciência, então vamos. Aí eu corria um pouquinho e ele ia correndo em volta. Ele ia lá na frente, voltava, eu tinha essa paciência. E a gente estava medindo, mais ou menos, eu estava relembrando com ele essa história. Eu acho que eu corria no máximo era 1 quilômetro para frente ou 2, mas primeiro uma eternidade. E voltava. Para você era maratona. Era da vida. E ele ficava indo e voltando. Tinha essa paciência. Até aí, como eu terminava meu treininho, aí eu ia embora para casa, aí ele realmente ia correr, né? Eu completava lá a volta lá na Lagoa Rodrigo de Freitas. E eu lembro dele, você vai lembrar disso, ele tinha umas planilhas em casa impressa, né? De papel e tal, que ele fazia. Que você treinava com reloginho de Cássio, né? Digital, aquela coisa assim, era só digital. E aí ela colocava tantos metros, tantas, né? Demorei tanto. Aí eu fazendo para ter uma ideia da evolução. Eu tinha um caderno onde eu registrava isso. O que eu fazia na preparação e fora da preparação. Ficava tudo anotadinho. E realmente a gente fazia isso, né? E mais tarde, ela já correndo um pouco mais, a gente ia para, não só na Lagoa, mas mesmo fim de semana, a gente ia na praia do Leblon e a gente fazia isso. Eu corria, ia, voltava, ou aí ela já estava melhorzinha e eu já reduzia a velocidade, ela conseguia ir perto. Mas o senhor tinha noção de que esse exercício, essa brincadeira, traria para a Mônica, né, esse hábito? Porque o que eu vejo mais da Mônica quando ela está correndo é o hábito, né? Então, construir um hábito é muito difícil, né? Então, o exemplo de você ver e ao longo da vida, porque você não construiu esse hábito quando essa vida já estava corrida, você já vem de trás, é mais fácil de carregar isso, né? O senhor tinha essa noção que isso se prolongaria até mais tarde? Que ela continuaria? Não
Não tinha essa pretensão? Eu não tinha essa intenção. Essa né? intenção de... apenas corria, ela gostava, ia, voltava. Nunca senti assim que ela estava pretendendo evoluir dessa maneira, né? Correr distâncias longas. Mas acaba seguindo o exemplo. Exatamente. A coisa que tem mais, por exemplo, na minha carreira, o que pega é isso, é o exemplo. Você tem que dar o exemplo. Né? Para chefiar alguém, você tem que fazer o que os outros fazem. Né? Não digo que vai fazer melhor do que todos, porque é impossível, mas fazer, mostrar que você pode fazer. E não forçar as pessoas a fazer além do que você faz, embora aceitando que elas façam melhor do que você. Se passarem, fizerem melhor, ótimo, está me ajudando. O senhor praticou outros esportes? Não. A gente, como garoto, desde garoto, jogava futebol de salão, vôlei assim de brincadeira, mas eu tive irmãos que foram bons atletas, né? Tem um irmão que era completo, fazia atletismo, jogava vôlei, basquete, futebol, era cobra, né? Tanto que depois ele foi para a carreira de técnico, né? Não, ele não chegou a ser técnico de futebol. Ele trabalhou na CBF, era quem fazia o planejamento do campeonato brasileiro, ele mexia com isso. Né? Ele foi para a seleção de 82, né? Ele foi supervisor técnico. Ele foi supervisor da seleção, foi para o Paraguai, essas coisas todas. Então já tinha uma noção. Né? E lá no nosso meio, a gente tinha a prática de esportes. Entendeu? Mônica, eu vejo hoje que minha filha, quando eu chego em casa com a medalha das minhas provas, que o olho dela brilha. E daí eu queria saber qual que era a sua sensação quando teu pai chegava. Tipo assim, completou uma super prova. E ainda mais naquela época, ainda mais naquela época que era uma coisa assim. A camiseta mofadinha. Um ato histórico, né? Ele estava fazendo história, estava começando uma história que hoje, meu Deus, né? Mais de 60 mil pessoas participando de uma maratona do Rio de Janeiro. O que você sentia? O que você pensava? Então, eu acompanhava, Ingrid. Eu gostava de acompanhar a prova. Então, eu tinha um ponto que era mais perto da minha casa, que a gente passava, eu e uma amiga minha, que o pai também corria, e a gente ficava esperando, né, pai? Então, aqui no Rio tinha essa coisa de muita gente na rua, ainda tem. Né? E a gente tinha esse costume, vai passar maratona. O pessoal ia lá, mesmo quem corria, quem não corria. Aí a gente ia para esperar, para ver. Eu fico até sentida porque a gente não tirava foto, né? Não tem registro desse momento. Mas aquela alegria, aquela coisa do pessoal passando, sabe? A superação, tudo eu achava muito legal. Tanto é que eu pedi a camiseta, né? Fiquei com as camisetas. Até tinha mais camiseta, mas eu acabei guardando essas. Uau! Né? Essa aqui é de... Essa maratona. Foi a quinta maratona era 82, não. Ainda mais um pouquinho, né? Super fresquinha, super. Foi e aí, é short a parte de baixo, como era? Era short, né? Calção comum, normal. Calção de nylon, desse que a gente não usa. tinha tênis de placa, nem meia de compressão, nem vaselina, né? Nem carbogel, nem carbogel. Conta de um tênis que você teve. Eu falei para ela, a razão principal eu digo que foi o tênis. Né? Não, mas eu tô perguntando isso para o senhor falar para a turma que não precisa disso para começar, né? Não precisa de nada. Não. Aí, gente, não precisa de nada para começar. É só vontade e vai. Vontade de fazer. Vontade de fazer. Mas ela está falando do tênis, aí eles foram evoluindo ao longo do tempo. Melhoraram. A Adidas lançou, mais tarde que eu usei, o Adidas Marathon Trainer. Era um tênis que tinha uns pininhos que a gente colocava conforme o peso. Olha que interessante. Uau! Embaixo. Então, eles estão lançando agora uns tênis retrógrados. Retrô, tênis retrô. Com esse modelo à venda aí Uau! Não sei aonde. Estão vendendo. O senhor tem um desse guardado lá, não? Não, tudo foi para o espaço. Pois é, a gente não tinha essa coisa de guardar. Esse aqui eu guardei assim porque realmente era uma experiência. Era Pegando esse gancho de camiseta diferente, né, de outra época, a gente estava conversando agora antes das câmeras ligarem sobre o que o senhor se alimentava, como que era a alimentação. Hoje em dia a gente tem carbogel, a gente tem suplementação, whey. Como que era antes? Olha, como eu disse, eu
fui um maratonista super amador. Tá? Apesar de eu já ter noção de esporte, preparação física, eu ia naquele negócio ali mais no entusiasmo. E eu seguia a tabela do Werneck, da revista Viva, e também alguma coisa do Cooper. Ia fazendo um balanceamento. Tá? A alimentação recomendada na revista, que eu me lembro, era nas vésperas ali, você largava a parte diminuía a parte de proteínas e atacava de carboidratos. Era um macarrãozinho lá com uma carnezinha, e no dia, café com leite comum, e uma laranjada, sempre um suco de laranja. Para começar. Antes de sair, você tomava uma laranjada e um copo de leite. O leite, um pão, coisa. Porque a prova começava à tarde. Né? A prova era à tarde. Eu almoçava um pouquinho de macarrão lá, mas pouca coisa para não sentir mal, e ia embora. E como era a inscrição? Ia em algum lugar e pagava? Porque não tinha online, né? A gente nem lembra disso. Havia um lugar em que você ia e você pagava, pegava o kit e pronto. Recebia um número. Físico. Um lugar físico. Agora eu não me lembro onde era mais. Confesso que eu não me lembro. São coisas que ficaram para trás e não achava importante. E a notícia também da maratona, assim, vai ter a maratona também era através da revista? Não, o Jornal do Brasil, o Jornal do Brasil e as rádios, né, maratona no período tanto, que saía lá e que o pessoal tomava ciência. E vinha gente de tudo quanto é canto. E tinha marcações na rua para o senhor saber a quilometragem? Porque não tinha um relógio na época ainda. Como que o senhor sabia que o senhor estava no quilômetro 1, 2, 10? Não, tinha marcações. Tinha marcações. De quilômetro em quilômetro, se não me engano. Tá? Eles tinham marcações. Um detalhe aqui que eu estava querendo lembrar aqui. E tinha umas medalhas também, no final. Tinha medalha. Você recebia uma medalha também, lógico, não tinha pódio, nada. Entregava lá uma medalha, você passava, entregava a medalha e ia lá buscar o seu kit de refeição, que eles davam melancia. Você chegava a aquela melancia, era uma delícia, né? Vermelhinha, saborosa. Corria só pensando nela no final. Chegava só até aquela melancia. E já tinha o número de peito, mas não tinha cronometragem. Como que eles controlavam? Tinha uma marcação com o número. Sim, mas a gente não. Certo, manual. A gente ia só a elite. Controlando. Na elite, não, acho que era só chegar e se largar, né? O cronômetro deles. Não sei se a elite tinha alguma coisa. Não era tempo líquido, era quem chegava primeiro, chegava. Passava aí embaixo, o teu tempo aparecia no portal, né? De chegada. E depois. Deve ser anotação à mão. Isso aí. Pontos, né, pai? Você falou que tinha um papelzinho que você entregava. Você recebia um ponto. Aquela pontinha da curva lá. Era só. Eu me lembro só de um ponto, nas primeiras. E nas outras também. Você recebia o papelzinho, tinha lá uma cestinha que você passava no final do Leblon. Ali devia dar um quilômetro, uma faixa do quilômetro 32 para 33. Bem no muro da maratona. Um pouco depois do muro. Na volta do Leblon lá. Aí você jogava lá, o camarada, devia anotar. Era o ponto de conferência. Ponto de conferência. E você ia embora. Para eles poderem conferir se o atleta não está encurtando o caminho. Para ver se não estava encurtando o caminho. Como se fosse tapete, né? E o senhor acha que o senhor, né, enquanto profissional, enquanto pai, teve mudanças depois das corridas longas? Porque a gente fala muito que a corrida longa, ela traz essa mudança mental, né? De persistência, de resiliência. O senhor sentiu isso? Eu acho que eu já trazia isso. Ela apenas ajudou a consolidar, entendeu? Eu já tinha de formação ser preparado para ter paciência, né? Enfrentar desafios, aguentar situações difíceis. Então, ali, ela apenas realmente ensinava isso. Por exemplo, você vinha nos primeiros 20 quilômetros, você vinha o grupo todo junto, o grupo todo caminhando junto. E quando você começava a passar de 20, 21, 22, esse grupo começava a rarear. Então, aí você via que você tinha
estar preparado porque você estava por conta de você mesmo. Mentalmente também, não só física. Né? Você vê aquelas pessoas começam a desistir, você fala, e agora? Você saía no período da tarde com temperatura 25, 26, 27 graus e já chegava no final da tarde com o vento frio da praia. Temperatura, não sei quanto devia estar, uns 20 graus. 20 graus, talvez, ou 19. Uns 20 graus, pelo menos, seria. Né? Então, você tinha que estar preparado para enfrentar essa mudança e saber que está correndo sozinho. Então, e daí, o que eu aprendi primeiro foi isso ali, né? E serviu para a vida toda. Você planejar, estar pronto para enfrentar essas coisas todas. Então, o senhor trouxe isso da sua carreira militar para a prova? Sim, digo que sim, que a gente vai aprendendo a dominar certas situações. E lá na corrida foi ótimo, né? Aprender que eu estou por conta própria. E no treino, muitos amigos seus participavam também do treino? Eles treinavam juntos? Não, era sozinho? O Werneck, com a Viva, ele criou uma clínica da maratona. Eles faziam nos finais de semana, de manhã, aí havia palestras, havia aquecimentos, ensinavam a fazer aquecimento. Tinha uma série de coisas. Eu fui, acho que uma vez lá, mas como era fim de semana, não dava. Tinha a turma toda para ir para a praia, tinha que tomar conta da Lourdes, ajudar lá em casa, e não dava para ir todo fim de semana. Né? E senão eu perdi a graça. Gastar também todo final de semana, voltado para a maratona, não dava. Uma ou outra prova que a gente tinha ali no final de semana, né? Depois do evoluir das maratonas, eu passei a correr meia maratona, fiz meia maratona da Ponte, meia maratona na Barra da Tijuca, que saía lá onde tem a praça da churrascaria Torão, e ia até o Recreio dos Bandeirantes e voltava. Né? Mas era isso. Então ela ajudou, em parte, a não perder esse espírito, e até reforçar. A gente saber que a gente vai atingir o objetivo porque você é persistente, porque você tem força de vontade. E o senhor fez amigos na corrida que não eram militares e que permanecem até hoje? Não tive contato, porque era aquilo que a gente chegava, entrava naquele grupo ali, eu não participava de clínica de maratona. Se tivesse participado, seria como vocês fazem, né? O treinamento em conjunto, e teriam feito essas amizades. Não, eu tinha realmente alguns amigos que corriam, inclusive alguns foram meus chefes, outros foram meus subordinados, alguns vizinhos, inclusive da Marinha, do Exército, que a gente consolidou mais a amizade. Isso que eu ia falar. Então, apesar disso, o senhor trouxe amigos que corriam junto da área militar e se fortaleceu? Sim, com certeza. O senhor consegue ter uma ideia da porcentagem, de quantos, assim, porque às vezes para o senhor parece natural. Porque o senhor falando assim, é seu, né? Essa força, essa resiliência, disciplina. Mas quantos deles também se envolveram com a corrida? Ou quantos deles não? Iam lá, faziam só o que era para ser feito dentro da área militar e iam embora para casa. E não, o senhor fez a mais, o senhor foi fazer uma corrida, uma maratona, criou uma história, criou uma filha que hoje vai fazer a maratona, um legado. Não sei lhe dizer isso, porque cada um ia para o seu lado. A gente tinha encontros, conversava, os filhos eram amigos, a gente tinha aquele contato mais familiar, tá? E apenas a gente um incentivava o outro. Eu só se relembrando o tio Freire, né? Não, que já corria, que era uma pessoa mas ele já não estava mais. Esse amigo meu, ele era corredor de longa distância, tinha um recorde das Forças Armadas de 5.000 metros, ficou com quase 10 anos. Uau, o recorde dele. E outros amigos. O pai da Denise, que é... O pai da Denise, ele já tinha uma formação melhor ainda em termos físicos, porque era paraquedista militar. Então, o camarada era super preparado. Eu tive o prazer de correr com ele, justamente na faixa dos 20 e pouco, até uns 28 quilômetros. Mas aí ele foi embora e me largou para trás. E o senhor acha que se o senhor não tivesse feito uma carreira militar, o senhor teria tido acesso ao esporte?
Por que a gente pergunta isso? Porque hoje a gente vê que o esporte ele muda muito a vida das pessoas. Mas às vezes nem sempre todo mundo tem acesso ao esporte, né? E há 40 anos atrás ainda era diferente. Provavelmente teria, mas não digo com a mesma constância. Né? Porque ali no meio militar eu tinha todas as facilidades. Eu digo, se eu tivesse seguido uma carreira, fosse ser bancário, por exemplo, eu não sei se eu teria essa condição, devido às condições e à forma de trabalho do bancário. Um professor, a não ser que ele gostasse muito. Eu sempre fiz alguma coisa. E o senhor à frente do comando, né? O senhor comandou vários momentos ali dentro inclusive, eu fui presidente da Comissão de Esporte. De desporto, eu vi isso, né, no currículo. O senhor acha que quem dos militares que tinham uma constância maior no esporte, eles tinham mais resistência, mais resiliência? O senhor acha que o esporte traz essa transformação na vida das pessoas? Traz, com certeza. O camarada fica super preparado, tem uma dedicação quase que exclusiva àquilo. Entendeu? Existem competições entre as forças, competições internacionais de que o país participa e esse pessoal é que vai. Então nós tivemos na aeronáutica, na outra Olimpíada, não foi nessa, um camarada que ganhou no salto com vara. Da aeronáutica. Era da aeronáutica. Mônica, nessa época aí, quando você era pequenininha, você estava ali, corria com teu pai e tudo. Aí, qual foi o lapso temporal? Você teve isso de não correr e depois voltar? E o que te trouxe? Ou você continuou? Dali você já corria na escola, corria em todos os lugares? Não, como que foi? Não, a corrida, assim, eu sempre usei ela como uma segunda atividade, digamos assim. Eu gostava de fazer dança, por exemplo, mas aí, final de semana eu corria, eu gostava de ir pra praia correr, eu me desafiava nessas distâncias e tal. Eu lembro a primeira vez que eu dei a volta na lagoa, que eu vi ele fazendo naturalmente, e aquilo ali para mim era o máximo. São 7 quilômetros, tá, gente? Olha só que loucura. E eu dei a volta, aquilo ali para mim foi uma coisa transformadora. Eu falei, gente, eu consegui dar a volta na lagoa. Então, eu lembro dessas coisas assim que aconteciam. Aí teve períodos, aí faculdade, não dava tanto tempo, mas eu sempre, por exemplo, na faculdade eu pegava educação física e vamos fazer o quê? Nadava e corria. Né? Quando uma coisa que a corrida me ajudou muito foi quando eu mudei para cá, para Mato Grosso do Sul, que eu fui morar na fazenda. Então, o que eu vou fazer na fazenda? Eu falei, não tinha nada. Falei, vou correr. Aí eu corria todo dia. Depois que eu medi, que eu também eu não era ligada muito assim na distância correta. Eu tinha essas distâncias mentais assim na cabeça que eu tinha que fazer. Então, por exemplo, lá na fazenda, hoje em dia eu sei que da ida e volta dá 3 quilômetros. Eu fazia todos os dias. Eu acordava cedo, fazia os meus 3 quilômetros todos os dias. Então, eu sempre estava presente. Mas o que eu comecei a ser, a primeira prova que eu fiz de corrida foi uma corrida que foi da São Bento, aqui em Campo Grande, que eu estava num grupo na Via Olímpica. E a Via Olímpica não tinha grupo de corrida, chegou um professor que era de Brasília, chegou aqui, veio morar aqui para dar emprego da mulher, falou, como uma academia desse tamanho não tem grupo de corrida? Tem que ter. Aí ele montou. E aí eu falei, aí pronto, agora eu vou ter vou tentar ver, né? Eu lembro até hoje daquela prova, foram 5 quilômetros, debaixo de chuva. Eu tava nessa prova. Nossa, subiu a Afonso Pena, achei que era vermelha, né? Não, aquele mar de gente. Isso, não esqueça daquela prova. E foram 5 quilômetros, quer dizer, até é bom falar isso, assim, porque às vezes tem gente que não valoriza os 5. Mas você tem que começar, e os 5 quilômetros é uma conquista. Para quem não corria, 5 quilômetros é muito bom. Como eu tô lembrando dos 7 que eu fiz, que para mim foi uma conquista, assim, que eu lembro que eu fiquei assim, acho que endorfinada, sei lá quanto tempo, porque foi muito diferente aquilo ali para mim, né? Me chamou a atenção que o Sr. Dias falou, e você também, o desafio, né? Se desafiar. O senhor acha que criar desafios ao longo da vida, o senhor está com 77 anos? Vou fazer agora. Agora, aniversário. O senhor acha que criar desafios ao longo da vida leva a gente mais para frente? Ter uma meta, ter um desafio? Sim, é sempre interessante você se estimular, para não enferrujar, né? Estimular para não enferrujar, pega essa. Tem que se estimular, você tem que aproveitar, tem que ficar ligado. Eu estava lendo por acaso nesses dias aí, uma artista de cinema americana, já morreu, Katharine Hepburn, morreu com 96 anos.
E ela dizia, o problema do envelhecimento, eu não me preocupo com... você não deve se preocupar com o envelhecimento, né? Pensar nisso. Se quiser envelhecer bem, não pense no que está acontecendo, envelheça. Viva hoje, Viva né? agora. Então, você tem que aproveitar os estímulos. Coisa importante é manter o movimento, né? E eu digo isso porque eu tive problema. Na época da Covid, eu não cheguei a ter o resultado escrito Covid, mas os resultados do exame de sangue davam. E o que acontecia comigo? Eu tive problema, uma manifestação do Covid nas articulações. Eu não conseguia andar, fiquei 5 meses, né, com problema por causa disso. Eu não conseguia me movimentar, eu estava pensando que eu não ia mais andar. Para ir para o médico, eu tinha que ir de cadeira de roda até o carro. Tá? Até que o médico lá, um reumatologista, me deu lá uma injeção que me recuperou. Eu tomei uma injeção às 2 horas da tarde, 6 horas da tarde eu já não estava sentindo mais nada. Que coisa maravilhosa. Guarda o nome dessa injeção. Glória a Deus. Guarda isso aí. Depois de 5 meses, indo a uma série de médicos. Agora, recentemente, eu, além de ter operado, já colocado safena mamária, em janeiro de 2024, eu tive que colocar um stent. Né? Coloquei um stent. E nos testes, né, que me forçaram a fazer isso, eu fiz uma cintilografia e o resultado da cintilografia pelo menos dizia isso. Ok, tem esses problemas tais, mas a capacidade aeróbica Tá ótimo. super boa. Quer dizer, o senhor acha, então, que o histórico do senhor na atividade física superou, fez o senhor ter uma qualidade de vida melhor? A parte respiratória não foi comprometida. Tanto que a manifestação do Covid, que era... normalmente pega o pessoal no pulmão, pneumonia, a pessoa morre. No senhor não acabou atacando outra parte? Não, atacou a parte óssea ali, mas o pulmão estava 100%, a capacidade cardiorrespiratória tranquila. Se o senhor pudesse dar uma dica para quem está começando agora, que está assistindo a gente aqui e fala, não dou conta, não corro nem 3, não sei, nem caminho. Qual que é a dica? Por que correr? Por que fazer? A gente está falando de corrida, mas pode ser qualquer outra atividade física. Por que fazer? Fazer por isso, porque você tem que se movimentar. Porque se você não se movimentar, você vai ficar entravado. Tive exemplos com amigos que corriam ali na lagoa, coronéis. Ele caminhava lá todo dia. De repente, ele sumiu. Um dia eu encontrei com ele, estava lá com um acompanhante todo torto. Não sei se ele teve um AVC ou coisa diferente. Mas ele estava lá entravado. E a gente não pode parar de movimentar. Entendeu? Você tem que fortalecer as pernas, manter as pernas firmes, porque senão a tua velhice vai ser... Pensando lá na frente, vai ser reduzida. Vai ser uma velhice de dependência. Então a gente tem que fazer os exercícios, manter, seja lá que exercício for, o importante é mover. Tá? E a corrida é isso, é caminhar. Caminhar é o mais barato. Você bota lá um sapato que, se não quiser usar o tênis, tem gente que... Não, teve o bêbado da corrida aí que apareceu. De chinelo, de sandália, vamos me pegar aqui atrás, ele foi embora. Mas na maratona de Campo Grande a gente teve um atleta descalço, fez a maratona descalço. Não, e tem gente que faz. Aí a gente encontra um maluco na rua, andando de chinelo, correndo de chinelo, e passa à frente da gente e vai embora. Então não tem desculpa, né? Para começar, basta querer. É querer separar um horário e transforma aquilo em religião. Ô, Mônica, pegando isso que eu perguntei pro seu pai, e você, qual que é a dica que você dá para aquela pessoa que vira pra gente e fala que ela não tem tempo? Como é que você se organiza? Eu falo que é questão de prioridade mesmo. E também de acreditar que vai ter um resultado. Porque às vezes, realmente, no início, assim, a pessoa começa, ela fala, vou ter que acordar cedo, vou ter que acordar muito mais cedo. Vou ter que abrir mão, né, de alguma coisa, vou ficar cansado, porque a sensação do começo é isso, que você fica cansado e tal. Mas depois, dá 2 semanas que você dê para você mesmo, assim, se desafiar naquilo. Eu vou conseguir acordar cedo. Se esse é o primeiro desafio, então acordar cedo. Aí eu vou lá caminhar. Depois eu vou tentar correr um pouquinho,
se dá essa chance de tentar, né? Porque se você realmente não sair de você, como é que esse desafio mesmo, aí não tem jeito. Mas eu acho que você tem como colocar. Por exemplo, tem a minha funcionária que trabalha lá em casa, 4 ônibus que ela pega, mas ela arrumou um jeito. Ela me pediu, ela falou, dona Mônica, eu vou sair 2 dias na semana, um pouquinho mais cedo, porque ela conseguiu um pilates para fazer, e aí ela caminha depois do final de semana com o marido dela. Então ela colocou algum movimento na vida dela, entendeu? Ela arrumou um espaço lá. Então é isso, é você tentar encaixar o que dá para você fazer. Porque às vezes a pessoa quer também começar assim, não vou começar porque eu não vou nem correr 5 quilômetros. Não, você realmente não vai começar correndo 5 quilômetros. O desafio não precisa ser esse, Não né? precisa ser esse. Você tem que colocar uma coisa que você consiga, né, para fazer. Mônica, lembrando das nossas corridas e do que você fala sobre colocar uma meta, e aí se você põe a meta, você vai chegar lá. E aí se você põe um pouquinho antes, você também chega só antes. Por exemplo, quando você foi fazer 26, você chegou você foi fazer 28, quando chegou no 26, você falou assim, não aguento, só aguento 28. E aí no último era 30. Me fala dessa batalha mental, o que você acha disso? Eu tento visualizar o que eu vou fazer antes. E aí, mas eu falo assim, se você coloca na cabeça que você vai fazer aquela quilometragem, lógico que treinando, né? Você tem uma bagagem aí, você vai até lá. Tanto é que o dia que eu achei, era ao contrário, era 26, e eu me enrolei com o relógio, achei que eu ainda faltavam 2 quilômetros para terminar. E aí o relógio parou, eu falei, gente, eu ia correr mais 2 quilômetros, entendeu? Porque eu estava com aquilo ali na cabeça. Então, eu acho que tem muito assim. E só assim, para finalizar, né, que eu queria falar em relação ao meu pai sempre foi muito dessa tranquilidade que ele é. Então, ele corria as maratonas, mas ele não era assim de, nossa, corria maratona, não sei o que. Não, era corria maratona, amanhã eu vou trabalhar normal. E era assim, sabe? Assim, ele falou que ele já fez 7 maratonas, mas ele não é maratonista. Com uma a gente faz questão. Assim, aí só para complementar. Isso também, essa tranquilidade dele, me fez encarar de uma outra forma também, assim, porque para ele parecia tão normal fazer aquilo, que às vezes eu ouço as pessoas falando da dificuldade, e é difícil mesmo, não estou dizendo que é fácil, mas você também não precisa colocar aquelas crenças limitantes. Boa. Você vai conseguir, você vai fazer. Antecipar essa dor, né? Exatamente, você vai treinando, vai fazendo, né? Eu penso assim. A meta é aquela. Isso. Tem que ser alcançada. Eu ainda tinha aquela meta a alcançar e tinha que pegar meus pertences que estavam lá, senão eu ia ficar sem ele. Mas você podia então encerrar com a gente o programa dando uma dica mais prática para a gente poder encerrar. A pessoa que está parada no sofá, que não tem horário, ela não tem agenda, ela ainda não parou para preocupar com amanhã, qual que é a dica para ela começar? O senhor vai falar assim, não, faz isso que vai funcionar. Sim, ela pega lá o livro do Cooper, ainda deve encontrar por aí, pega aquela tabelinha e vai seguindo. Perfeito. Mas siga aquilo rigorosamente. E é engraçado que passado 40 anos, 30 anos, né, o senhor está trazendo um exemplo de uma coisa que é real, está na internet. Hoje em dia Isso não precisa mesmo. nem da livraria, se jogar a tabela do Cooper no Google vai aparecer. Então, gente, não tem desculpa, tá? Procurar entrar, pega a dica do que a gente falou hoje num desafio, procura um desafio, faz com seus vizinhos, faz com o pessoal da escola, com o pessoal do trabalho, né? Procura marcar com mais gente, eu falo, porque com mais gente você fica com um compromisso público ali, fica mais chato de desmarcar, não é isso, Ingrid? É isso. Para finalizar, então, a gente está muito feliz mesmo, de poder receber vocês dois, uma história linda, de exemplo, o exemplo arrasta, e arrastou mesmo, ela tá linda, eu corro com ela, tá linda correndo assim, felizona, posturada, bonitona correndo. Parabéns pelo teu exemplo, pela tua vida, pelo teu legado, porque isso aqui é uma história, é uma expansão mental, é lindo de ver e de seguir como inspiração. Muito obrigada por vocês estarem aqui hoje, participando com a gente desse nosso JD1 Superação. Obrigada. Obrigado a vocês. Foi um prazer. E a gente que agradece. E obrigado pelas palavras também, pela oportunidade, que eu sempre conto as histórias do meu pai, e às vezes eu posso aumentar, às vezes não sei, eu vou contando, vou aumentando, mas assim, eu vou relembrando do meu jeito. Mas é gostoso estar, é uma oportunidade de estar os dois aqui. Isso. Você não contou, né? Como é que... Okay. É a grande incentivadora. Tem tempo ainda, um pouquinho? Um minuto. Então, a gente chegava ali nos 32 quilômetros, aí nessas maratonas que eu não estava bem preparado, por isso que eu dizia que sou amador e a primeira eu fui no embalo. Né? O senhor foi? Fui no embalo, fui. Como o pessoal que vai acontecer ali, e aconteceu, eu não tive que andar o tempo todo.
né, então chegava ali na marca 32, estava ela com a amiga dela lá do lado, aí a minha eu querendo ver meu pai. Eu não sei se foi nessa quinta prova, eu acho que foi na quinta prova, nessa maratona de... Não foi nessa não, foi na de 1985, se não me engano. Aí eu cheguei ali, aí eu deitei lá na cama, eu estou morto. E eu, assim, eu esperando ele passar correndo, pai, vai embora. Assim. Eu falei, ai meu Deus. Força. Aí eu falei, pai, vai. Não, você vai conseguir, você vai conseguir. Me deu um copo de água de coco. Água de coco. Vamos embora. Aí depois minha mãe falou, você vai matar seu pai. Aí foi com a minha estratégia, 1 minuto correndo, 1 minuto caminhando, 1 minuto correndo, 1 minuto caminhando. Aí cheguei lá. 4 horas e pouco, 4 horas e 20, uma coisa assim. O senhor não sabe o bem que o senhor fez para a gente encerrar esse programa com esse comentário. Por quê? Porque é importante você ir torcer. Então, você que nunca participou de uma corrida, vai torcer. Isso acho que pode ser a dica principal. Porque se ela for torcer, ela vai ser contagiada pela essa energia e na próxima ela vai estar lá. Com gente, certeza. Obrigada, viu? A gente Obrigado, agradece. prazer. Obrigado. Muito bom. Muito bom. Tadeu1notícias.com. A notícia no seu celular.